sabem que é comum o furacão aparecer na costa leste americana e é comum você ter os alertas de furacão e o povo ser orientado a buscar abrigo ou se mudar durante uns dias para casa de amigos ou parentes fora do lugar onde o furacão passa. Isso aí, eles sabem, eles se viram bem, não tem problema. O que aconteceu? Passou o furacão por Nova Orleans, tinham 40 mil pessoas dentro do Superdome. A maioria pessoas de pouco poder aquisitivo, a casa não podia ficar na casa, as autoridades então abriram esses espaços para você esperar 2, 3 dias. Quem entra num lugar desse, entra sabendo que vai passar 2 ou 3 dias, e a gente entra no Superdome como vocês entraram aqui hoje, com, digamos, a predisposição da gente mostrar o nosso lado mais simpático e educado. Bom dia, tudo bem? Vai sentar aqui? Tudo bem. São nossos irmãos de humanidade. O que aconteceu em Nova Orleans não seria diferente de outros lugares do mundo. Ocorre que o furacão passou. Era hora de sair, mas o furacão deixou uma lembrança ruim. Destruiu os diques que separavam as águas fétidas do rio Mississippi da área de Baixada de Nova Orleans e, portanto, depois do furacão sobreveio uma inundação. Vocês se lembram disso? 2 ou 3 dias dentro do Superdome foram prorrogados para quase uma semana. E aí esse bom humor, esse verniz civilizado que todos nós temos, começou a ruir. E aí começou, vocês já ouviram falar de rádio corredor, né? Chico Xavier dizia que o maior inimigo do espiritismo é fofoca. Começou a circular a informação de que talvez não houvesse água e comida para todos nesse período indefinido dentro do Superdome por conta da cheia, da inundação. E aí formaram-se milícias dentro do Superdome para não mais respeitar a hora certa de comer, a fila para ir ao banheiro ou qualquer outra ordem, qualquer outra maneira que você estabelece de conviver dentro de um espaço restrito com 40 mil pessoas. Sobreveio o caos. Assassinatos, suicídios, estupros no banheiro. Era a segunda invasão do Iraque, o Bush botou um contingente que deveria estar no país, era a Guarda Nacional, foi para o Iraque, não tinha segurança em Nova Orleans em quantidade suficiente. Imaginem isso. Onde se deu o estopim da violência, do desregramento, da dificuldade da gente seguir ordens de convivência, de tolerância, a partir de um cenário de escassez. Do quê? De recursos naturais fundamentais à vida. As condições ambientais dentro do Superdome não eram adequadas, como não eram adequadas as condições ambientais na Ilha de Páscoa. O meio ambiente começa no meio da gente. O meio ambiente somos nós, o meio que nos cerca e as relações que a gente estabelece com esse meio. Nós não estamos fora do meio ambiente, o meio ambiente está em nós. Do ponto de vista espírita, nós somos constituídos em cada uma das moradas do Pai dos mesmos elementos constitutivos de cada morada. Isso vale para o plano carnal ou perispírito. São os mesmos ingredientes da Terra. A Terra está em nós. Volta para o Jared Diamond. Ele conclui no livro: temos vantagens sobre os nossos ancestrais. Estamos numa condição de vantagem. Por quê? Primeiro, nós podemos olhar no retrovisor da história, com a arqueologia, e perceber aonde eles erraram e não repetir o erro. A arqueologia nos propicia essa condição de vantagem. Olhem o que eles fizeram, e se eles fizeram algo de errado, temos a opção de não repetir. Errar é humano, errar de novo. Outra coisa. Segunda condição de vantagem, segundo o Dr. Gerald, nós estamos hoje absolutamente interligados nas novas mídias. Nós estamos nos comunicando com muita frequência, com muita facilidade. O mundo é interativo. As redes sociais que promoveram a Primavera Árabe ou o movimento de ocupação de Wall Street, elas estão em pleno curso e estão se sofisticando cada vez mais. Portanto, é possível usar essas redes em favor da vida, denunciando o senso de urgência na direção de uma nova cultura, novos hábitos
novos comportamentos que não alimentem um modelo de desenvolvimento ecocida. O que seria ecocídio? Seriam escolhas que a coletividade, a civilização vem fazendo de forma consciente, reconhecendo que não é o melhor, em favor do todo, em favor do planeta. Mas a gente vai levando. Acho que dá para continuar assim. E não está dando. Vejam, o diagnóstico do Dr. Jeremy Klein, no livro Colapso, ele não é propriamente uma novidade, ele apenas reforça o estoque de argumentos muito consistentes que emergem de diferentes instituições de ensino, universidades, institutos de pesquisa, relatórios da ONU, do PNUD, do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, organizações não governamentais muito prestigiadas, como o World Watch Institute, com sede em Washington, cartas, na verdade, são abaixo-assinados, com a assinatura de diferentes pessoas laureadas com o Nobel. Alguém que não conhecia parou o carro em frente à garagem e o dono do morador quer sair. É uma ideia prata KZP 2515. Isso pode vir a se constituir um problema ambiental grave. Cenário hostil. Precipitar incidentes violentos. Mas não foi de propósito. Essa garagem, ela é em diagonal, então ninguém percebe que é a garagem. Veja como é complicada a relação humana. Você colocar uma placa aqui é a O garagem. humano é complicado. É difícil a vida em grupo. Mas a gente tem solução. Eu dizia o seguinte: esse livro Colapso, que é um best-seller, no Brasil foi editado pela editora Record, ele não traz rigorosamente tudo novo, ele apenas traz novas informações que reforçam um estoque de argumentos muito consistentes, que denunciam um modelo ecocida de desenvolvimento. Ou seja, nós sabemos que vivemos um momento ímpar na história da humanidade, a maior crise ambiental da história da humanidade. E essa crise tem a nossa digital e o nosso DNA. Não vai procurar no Apocalipse de João e de forma muito cômoda dizer, com todo respeito que eu digo isso, ah, olha só, está aqui. Ali está outra coisa. Essa crise é causada por nós. Essa crise tem a nossa digital, portanto, tem o nosso livre-arbítrio em ação. Se somos parte do problema, precisamos ser parte da solução. Agora, quando a gente dá nome à crise, a gente está falando do quê? Mudança do clima. Como assim? A predileção da humanidade por queimar petróleo, carvão e gás, combustíveis fósseis, é a principal fonte de energia do mundo. A energia que move o mundo é suja. 80% da energia elétrica do mundo vem de carvão, petróleo e gás. As duas maiores locomotivas da economia do mundo, China e Estados Unidos, queimam carvão. É a principal fonte de energia. É muita fumaça preta, com muito CO2. A gente está reforçando aceleradamente esse colchão de gases que se acumula a 20 km de altura, que permite a entrada da radiação solar, que gera calor, e esse calor não consegue mais ser devolvido com a mesma frequência ao espaço. O planeta está aquecendo. O aquecimento do planeta determina uma série de efeitos colaterais. Mudança do ciclo da chuva, elevação do nível do mar, derretimento das calotas e dos pomes gelados, expansão volumétrica das moléculas de água nos oceanos. Nós temos um monte de coisas já acontecendo e que a gente deveria estar atento. Não é só a natureza. A natureza tem os seus ciclos climáticos. Esse ciclo está sendo agravado por nós. Um outro fator, escassez de água doce e limpa. É curioso. Mesmo o Brasil, que é o país campeão mundial de água doce, esse ano a Agência Nacional de Águas emitiu um relatório dizendo: se no Brasil não investirmos 22 bilhões de reais até 2015, que é amanhã,
na recuperação de nascentes, de mananciais e na maior eficiência dos sistemas de tratamento e distribuição de água, faltará água potável em pelo menos 55% dos municípios brasileiros. Estou falando isso não é em Israel, não é na Jordânia. Estou falando isso num país que é o campeão mundial de água doce. É um problema. A mudança do clima, escassez de água doce limpa, perda de biodiversidade por destruição sistemática dos ecossistemas. Floresta, manguezal, vegetação de restinga. A gente está detonando antes de conhecer. Não vou entrar no mérito do Código Florestal, que seria uma palestra à parte. Nem sei se eu teria competência para entrar em todos os meandros, mas uma demonstração clara do desprezo que nós temos pelo uso inteligente dos recursos é que o código que foi aprovado na Câmara e no Senado não tem ciência. SBTC, Academia Brasileira de Ciências, Agência Nacional de Águas emitiram relatórios dizendo: não fomos respeitados ou não fomos considerados nas novas regras do jogo para definir qual parte verde de cada propriedade deve ser protegida. Estamos fazendo novas regras no arroubo de uma maioria denominada ruralista que tem seus interesses em relação a esse ponto esquisito. É grave, é preocupante. É curioso, né? Eu estive na Alemanha certa vez, é um país que me impressiona muito, porque foi causador de 2 grandes guerras, foi dizimado em 2 grandes guerras, se reergueu.